Atos capítulo 14, versículo 8 ao 20, assim diz a palavra de Deus. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. A Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. O sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente à cidade, trazendo para junto das portas touro e grinaldas, queria sacrificar juntamente com as multidões. Porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, rasgando as suas vestes, saltaram para o meio da multidão, clamando: senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo o que há neles, o qual, nas gerações passadas, permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos do céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Versículo 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Rodeando-o, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte, partiu com Barnabé para Derbe. Vamos orar? Pai amado, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por esse momento, e nós te pedimos, ó Deus, a iluminação do teu Espírito para entender a tua palavra. Abre os nossos olhos, ó Deus, nos faz entender a tua palavra para viver a tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. No penúltimo verso da carta de Paulo aos Gálatas, onde Paulo ele escreve a sua carta para as igrejas nessa região da Galácia, essa região que Listra e Derbe e também Icônio fazem parte. No último verso da carta de Paulo, no penúltimo verso da carta de Paulo, o apóstolo afirma que trazia no corpo as marcas de Jesus. Gálatas 6:17. Paulo afirma que trazia no corpo as marcas de Jesus. Trata-se de uma referência às cicatrizes que ele possuía como consequência do apedrejamento que sofrera na cidade de Listra, a cidade na qual o apóstolo Paulo e Barnabé pregaram o evangelho, que é o texto que lemos, como também dos açoites e sofrimentos que o apóstolo Paulo sofreu em seu ministério por causa do amor de Cristo. Contudo, nenhuma das violências que sofreu dissuadiu Paulo de pregar o evangelho entre os gentios. Paulo continuou pregando a palavra. E é exatamente isso que acontece aqui no texto que lemos. O apóstolo Paulo, ele sai perseguido da cidade de Icônio e chega na cidade de Listra pregando a palavra.
Na cidade de Icônio, registrado aí no texto, Atos 14, do 1 ao 7, eles pregam o evangelho, Paulo e Barnabé. E no verso, então, 6, diz que, sabendo Paulo e Barnabé que eles queriam fustigar, apedrejar, matar mesmo Paulo e Barnabé, então eles, sabendo disso, eles saem e continuam pregando a palavra em outra cidade, a cidade chamada Listra. Listra fica cerca de 30 quilômetros da cidade de Icônio. Eles chegam nessa cidade, então, para pregar a palavra, continuar pregando o evangelho. E lembre-se, irmãos, nós estamos aqui ainda diante da primeira viagem missionária. É o apóstolo Paulo pregando o evangelho nessa região chamada região da Galácia. Ele prega em Icônio, ele prega em Listra, depois ele vai pregar em Derbe, que é justamente essa região da Galácia. Uma região já gentílica. Tanto é, irmãos, que na cidade de Listra não tem sinagoga. Na cidade de Icônio havia sinagoga. Em Antioquia da Pisídia, a cidade anterior, tinha sinagoga. Mas na cidade de Listra não tem sinagoga. É uma região mais de gregos. Havia judeus? Havia. Mas não havia, segundo os estudiosos, uma quantidade de judeus ao ponto de formar ali uma sinagoga. A cultura predominante na cidade de Listra é a cultura helênica, é a mitologia grega, são os gentios. Há poucos judeus e mais gentios na cidade de Listra. Há romanos também, mas a maioria são de gregos aqui nessa cidade. O relato bíblico também nos mostra que Timóteo e a sua mãe eram dessa cidade, a cidade de Listra. E a gente percebe, portanto, irmãos, que o evangelho aqui está sendo pregado também nessa cidade. Eles saem de Icônio por causa da perseguição, chegam na cidade de Listra, mas ironicamente, irmãos, Lucas vai apresentar que eles também são perseguidos em Listra, e eles saem também de Listra por causa da perseguição. O registro de Lucas, no texto que lemos, trata sobre essa obra missionária de Paulo e Barnabé, especificamente na cidade de Listra. E aqui, irmão, se concentra, primeiramente, a cura de um paralítico nessa cidade, a superstição de muitos gregos diante daquela cura, a evangelização de Paulo e Barnabé para com aquelas pessoas, e por fim, a perseguição. Diante dessa narrativa e desses acontecimentos, o ponto principal é o Deus vivo que está agindo poderosamente, não apenas na mensagem pregada por Paulo, mas também através da vida de Paulo e Barnabé. Esse Deus vivo que é conteúdo dessa mensagem de Paulo entre os gregos, conforme diz o texto no versículo 15. Atente aí para a sua Bíblia. Senhores, por que fazem isso? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, Criador dos céus, da terra e de tudo que existe na terra. Ou seja, a mensagem de Paulo aqui para os gregos é a mensagem do Deus vivo, não somente o conteúdo, mas toda a obra aqui, irmãos, revela o Deus vivo. E é sobre isso que eu gostaria, queridos, de tratar nessa noite: o Deus vivo e os seus feitos. Primeira verdade: o Deus vivo realiza milagres. O Deus vivo realiza milagres. Vamos olhar para o texto, veja o que diz o versículo 8. Acompanhe a leitura. Em Listra costumava estar assentado certo homem aleijado, paralítico desde o seu nascimento, o qual jamais pudera andar. Esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, versículo 10, vamos ler juntos, disse-lhes em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Disse-lhe em alta voz: apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. A primeira verdade, queridos, aqui é a manifestação
de um milagre na vida desse paralítico através da instrumentalidade do apóstolo Paulo. Eles chegam em Listra por causa da perseguição em Icônio. No entanto, eles chegam em Listra cheios do poder de Deus, manifestando a ação do Deus vivo, o Deus que opera maravilhas. Operou uma grande maravilha no início do ministério de Paulo e Barnabé, ali na cidade de Listra, curando esse homem aleijado, paralítico, desde o seu nascimento, conforme Lucas registra no versículo 8. Ele jamais conseguiu andar, com as suas próprias pernas, era um paralítico, um aleijado desde o seu nascimento. No entanto, irmãos, pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, Deus, o Deus vivo, levantou aquele homem, e aquele homem, portanto, foi curado pelo poder de Deus. Veja o que diz o texto, versículo 9: esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos, ou seja, aquele homem estava atento à pregação do apóstolo Paulo, aquele homem estava ouvindo a pregação do evangelho da graça pelo apóstolo Paulo. Aquele homem não estava com apenas fé em relação na cura, mas aquele homem já tinha fé na palavra, já estava atentamente ouvindo a pregação do apóstolo Paulo, a mensagem do evangelho. E diz o texto, versículo 9, esse homem ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé para ser curado, disse-lhe em alta voz, ou seja, o apóstolo Paulo, vendo aquele homem e vendo então a sua fé, olha para aquele homem, fixa os olhos naquele homem, e então diz em alta voz: apruma-te, ou seja, endireita, apruma-te direito sobre os pés. Ele saltou e andava. Há, portanto, irmãos, aqui a revelação no texto do milagre de Deus na vida daquele homem, daquele paralítico. Deus curou aquele homem, Deus realizou um grande milagre na vida daquele homem. Tanto é, irmãos, que o poder não está em Paulo, o poder não é a palavra de Paulo, o poder também não é a fé, não é de Paulo ou a fé daquele paralítico, mas o poder está, irmãos, na ação do Espírito Santo. Os estudiosos, comentando esse texto, eles afirmam que da mesma forma que Paulo aqui foi usado por Deus na cura desse homem, Pedro também foi usado por Deus na cura do coxo, do paralítico, na porta do templo, em Atos capítulo 4. Então, Atos capítulo 3. Então nós percebemos, irmãos, a ação de Deus, nós percebemos a ação do Senhor através aqui da vida do apóstolo Paulo. Deus é vivo, Deus ele vive, e uma das suas marcas é essa operação, uma das suas marcas dos seus feitos é essa intervenção dele na história, curando enfermos, agindo poderosamente na vida da igreja, sustentando o seu povo, intervindo nas adversidades. É o Deus, irmãos, que interfere na história, um Deus que intervém na história, assim como ele interviu na história daquele homem, o curando dessa enfermidade, assim também ele intervém na nossa história, nos curando, nos sustentando, nos orientando, nos direcionando, segundo a sua vontade, segundo o seu querer, segundo a sua graça e misericórdia. O nosso Deus não é aquele Deus que está distante, olhando a história caminhar de modo aleatório, sem se envolver com a história. Não, o nosso Deus, ele é grande sim, mas ele está perto de nós, se envolvendo com a nossa história, agindo poderosamente na nossa história, intervindo, irmãos, na nossa vida e em nossa história. É por isso que nós podemos confiar e acreditar que o Deus a quem nós servimos é vivo, intervém na nossa vida. O Deus a quem nós servimos está vivo e poderosamente interfere em nossa história. O Deus a quem nós servimos está vivo e Ele escuta as nossas orações
e responde também às nossas orações. Não é um Deus morto, inoperante, minimizado, mas é um Deus vivo, que opera e que intervém. Deus realizou aqui um milagre, não apenas na vida desse paralítico, mas também no próprio apóstolo, porque diz o texto, no versículo 9, esse homem ouviu falar, Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que possuía fé, ou seja, Paulo apenas observando a vida daquele homem, percebeu que ele tinha fé. João Calvino, reformador de Genebra, comentando esse texto, lançando luz sobre esse assunto, ele afirma: essa foi uma ação singular e extraordinária do Espírito Santo, de Deus no paralítico, assim como foi, por outro lado, uma ação extraordinária do Espírito Santo de Deus em Paulo, ao perceber sua fé apenas observando. Paulo percebeu a fé daquele homem apenas observando, e isso também é um milagre de Deus na vida de Paulo. Então o milagre não aconteceu apenas no paralítico, mas o milagre também aconteceu pelo Espírito Santo, dando discernimento a Paulo. No momento em que Paulo observa aquele homem, Paulo entende que aquele homem tem fé. Que Deus também possa operar isso na nossa vida, irmãos. Não apenas a cura física, as intervenções dele em nossos sonhos e desejos, naquilo que almejamos e sonhamos, porque Deus pode fazer segundo a sua vontade, mas também que ele possa intervir na nossa vida com milagre, nos dando discernimento para compreender os nossos irmãos na fé, nos dando discernimento para compreender aqueles que de fato possuem uma fé genuína e verdadeira no Evangelho e no poder de Deus, e que esse milagre desse discernimento provocado pelo Espírito Santo na vida de Paulo, que fez ele compreender que aquele homem paralítico tinha fé, que ele também dê para cada um de nós, e principalmente para a liderança. Nós precisamos ter discernimento para compreender o agir de Deus, a vontade de Deus, a direção de Deus. Se Paulo não tivesse o discernimento dado pelo Espírito Santo, de maneira alguma Paulo poderia entender, perceber que aquele paralítico tinha fé. Se Paulo não tivesse o discernimento do Espírito Santo, em momento algum Paulo chegaria para aquele homem em alta voz e diria: apruma-te. Se Paulo não tivesse o discernimento do Espírito Santo e a direção do Espírito Santo, em momento algum o apóstolo Paulo chegaria para aquele paralítico dizendo: fique em pé. Em momento algum ele ficaria em pé, em momento algum ele ouviria as palavras do apóstolo Paulo, porque Paulo, irmãos, está sendo aqui direcionado, dirigido pelo Espírito Santo, que está ali concedendo discernimento. Nós precisamos também buscar, clamar e rogar a Deus por esse discernimento, para que a nossa caminhada, a nossa vida cristã, o nosso dia a dia, as nossas ações, e principalmente no contexto de igreja, que as nossas ações sejam dirigidas pelo discernimento que o Espírito Santo concede à igreja. Amém? Segunda verdade, irmãos, o Deus vivo apresenta a sua mensagem. O Deus vivo apresenta a sua mensagem. Veja o que diz o texto aí, o versículo 11. Vamos ler juntos? A igreja... Irmãos, vamos repetir porque a leitura não foi muito boa, certo? Olha aí para o texto, Atos 14, versículo 11. Vamos ler juntos? Quando as multidões viram o que Paulo fizera, gritaram em língua licaônica, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Se fosse um caipira mesmo, lá do interior, lendo esse texto, iria dizer: ixi,
Paulo e Barnabé realizaram um milagre e os homens estão achando que os deuses baixaram, que os demônios baixaram. Deus operou uma grande maravilha, um paralítico foi curado, ele se levantou, saltou e andou. Então as multidões gritavam em língua licaônica, que era a língua daquela região, dizendo: os deuses em forma de homens baixaram até nós. Versículo 12: a Barnabé chamavam Júpiter e a Paulo Mercúrio, porque era este o principal portador da palavra. Júpiter e Mercúrio são nomes latinos para os deuses gregos chamados de Zeus e Hermes. Zeus, na mitologia grega, é considerado o deus dos deuses, né? O criador do panteão grego. Hermes é o deus que manifesta a palavra, a notícia dos deuses. Tanto é que a palavra hermenêutica vem do termo Hermes, que quer dizer interpretação. Em relação a esse deus Hermes, que é chamado aqui de Mercúrio na forma latina, eles estavam atribuindo a Paulo, por Paulo ser o portador da palavra e quem mais falava. E a Barnabé, por ser mais velho, eles estavam dizendo que era Zeus. Na palavra aqui, o termo latino é o termo Júpiter. O texto, irmãos, portanto, está apresentando que eles estavam colocando sobre Paulo e Barnabé essa identificação de deuses gregos que baixaram na terra e se encarnaram em homens. Veja o que diz aí o versículo 13: o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, trazendo para junto das portas touros e grinaldas, queriam sacrificar juntamente com as multidões. Ou seja, vendo toda aquela situação que estava acontecendo, da cura do paralítico, da grande multidão dizendo: ó, Zeus está entre nós, Hermes está entre nós, eles estão aqui, baixaram nesses homens. E então aquela grande multidão começou a querer fazer sacrifícios ao templo de Júpiter. Agora perceba o que diz o versículo 14: porém, ouvindo isto, os apóstolos Barnabé e Paulo, o que parece, meus irmãos, é que Paulo e Barnabé não estavam compreendendo muito bem o que estava acontecendo. Tanto é que Lucas registra que eles estavam falando isso em língua licaônica. Alguns estudiosos afirmam que Paulo e Barnabé não compreendiam muito aquela língua. Eles falavam mais o grego, né, e o hebraico. O grego era a língua comum daquele tempo. Então, a narrativa sugere que eles estão ali não compreendendo muito bem, mas quando compreendem o que estava acontecendo, veja o que diz então Paulo e Barnabé: rasgando as suas vestes, versículo 14, ou seja, eles, quando percebem que estão chamando eles de deuses gregos, Zeus e Hermes, eles rasgam as suas vestes como protesto, saltaram para o meio da multidão, clamando. O que é que eles estão dizendo? Senhores, por que fazei isto? Nós também somos homens como vós, sujeitos aos mesmos sentimentos, e vos anunciamos o Evangelho, para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Imediatamente, irmãos, Paulo e Barnabé rompem com aquela superstição, dizendo para aquele povo: nós somos homens iguais a vocês, com os mesmos sentimentos, e a cura que aconteceu por causa do Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Percebe, irmãos, a humildade aqui desses homens? Veja, eles não ficam no centro das atenções, recebendo os aplausos, os elogios e até mesmo os sacrifícios.
Você não percebe aqui Paulo e Barnabé no centro daquela multidão para receber sacrifícios, embora muitas igrejas que se dizem evangélicas têm seus líderes nos centros das multidões recebendo determinados sacrifícios. Paulo e Barnabé não fazem isso. Paulo e Barnabé, eles relatam dizendo: o que aconteceu foi obra do Deus vivo. Nós somos homens iguaizinhos a vocês, não temos nada além que vocês, iguais, seres humanos, com os mesmos sentimentos. E quem operou aquela cura foi o Deus vivo, Criador dos céus e da terra. Eles saem daquele pedestal que aqueles homens supersticiosos estavam colocando-os e imediatamente rompem com essa barreira que fez o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. Perceba, Paulo está pregando o evangelho no contexto grego, então ele não prega o evangelho, o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, conforme pregou em Antioquia da Pisídia, conforme Estevão pregou, né, quando foi apedrejado, ou quando Pedro pregou em Jerusalém. Agora, nesse contexto helênico, eles pregam o evangelho tendo o contexto da revelação geral, não do Antigo Testamento, porque a maioria não tinha acesso ao Antigo Testamento, mas eles pegam o contexto do livro da revelação geral de Deus, a criação, e eles então pregam fundamentados na criação. O Deus vivo foi quem fez isso, o Deus que criou os céus, terra e mar e tudo que existe, foi Ele que fez essas coisas, foi Ele que curou o enfermo, e é esse Deus que nós temos então pregado, anunciado. Deus revela a sua mensagem. O Deus vivo, portanto, está aqui, irmãos, anunciando a sua mensagem, a sua palavra. O apóstolo Paulo apela também para a graça comum no versículo 16, quando diz: o qual nas gerações passadas permitiu que todos os povos andassem nos seus próprios caminhos, contudo, não se deixou ficar sem nenhum testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos o céu chuvas e estações frutíferas, enchendo o vosso coração de fartura e de alegria. Paulo está afirmando: Deus mandou chuva para todos, para o povo, para o seu povo e para quem não fazia parte do seu povo. É a graça comum. Esse Deus que criou todas as coisas, o único Deus verdadeiro, é o Deus que nós estamos aqui anunciando para vocês. É isso que Paulo está aqui afirmando. Irmãos, a mensagem do Deus vivo é anunciada. Eles não pregam sobre a ação de Paulo, eles não estão para explicar as palavras do apóstolo Paulo quando falou para o paralítico, eles não estão evidenciando o milagre em si, mas eles estão evidenciando o Deus que realizou o milagre, eles estão evidenciando o Deus que operou todas as coisas, eles estão aqui pregando a mensagem do único Deus vivo e verdadeiro que criou todas as coisas. Eles estão apenas pregando o evangelho, anunciando o evangelho, conforme diz o texto: vos anunciamos o evangelho para que vocês se convertam dessas coisas vãs. Ou seja, eles estão confrontando o pecado, estão dizendo que há necessidade de arrependimento, de conversão, de mudança de vida, mudança de rota, e que eles precisam confiar, crer no Deus vivo, único, verdadeiro, precisam confiar em Jesus Cristo e ter uma prática agora em conformidade a esse Deus único e verdadeiro, vivendo para a glória de Deus, obter coisas, obter mais dinheiro, obter mais sucesso, obter triunfo e vitórias financeiras, acadêmicas, profissionais na vida. O conteúdo da mensagem apostólica não é esse. O conteúdo da mensagem apostólica é o evangelho do Deus vivo, Cristo Jesus, o Deus que opera maravilhas, milagres, o Deus que vem até nós para dizer: nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados, se converter desse mau caminho e caminhar de acordo com a vontade do Senhor. É exatamente isso que Paulo está afirmando aqui. Vos anunciamos o evangelho para que destas coisas vãs vos convertais ao Deus vivo. O Deus vivo, portanto, irmãos, apresenta aqui o evangelho. Uma importante observação para todos nós: nós precisamos ter sabedoria necessária para pregar o evangelho a diferentes categorias de ouvintes. Nós precisamos ter sabedoria necessária para pregar o evangelho a diferentes categorias de ouvintes. Eles estão aqui pregando o evangelho com sabedoria para os gregos, dizendo:
O Deus que criou os céus e a terra, o Deus vivo, único e verdadeiro, foi quem operou o milagre, e vocês precisam se converter desse mau caminho e voltar para o Senhor. Em Antioquia da Pisídia, Paulo prega para um outro grupo de maioria, judeu, dizendo: o Deus de Isaac, de Abraão, de Isaac e Jacó. Então, é a sabedoria que Paulo teve em pregar para judeus em um contexto diferente em sua mensagem, e pregar para os gentios gregos em um contexto diferente em sua mensagem. Nós precisamos também contextualizar, irmãos, entender que existe formas e contextos diferentes para anunciar a mensagem. A mensagem não muda, o evangelho é o mesmo, mas com sabedoria nós precisamos pregar o evangelho para esses diferentes grupos distintos, que acontece também nos nossos dias. Há grupos distintos dos nossos que nós precisamos com sabedoria pregar o evangelho. A mensagem foi pregada. Houve conversões? Sim. Deus transformou muitas pessoas ali, porque no versículo 20 diz o texto que ali havia discípulos. Tinha discípulos ali, discípulos que ajudaram Paulo depois em relação à perseguição. Então, Listra, tiveram ali pessoas que ouviram o evangelho, creram no evangelho, que se tornaram ali discípulos, homens e mulheres, discípulos do Senhor Jesus. O Deus vivo, irmãos, converteu, transformou, salvou, manifestou o seu poder. Da mesma forma, nós precisamos confiar no Deus vivo, pregando a palavra para as pessoas, porque certamente, irmãos, Deus vai transformar, vai salvar, vai converter. Não é confiar na nossa capacidade de persuasão, não é confiar na nossa capacidade de apresentar o evangelho, não é confiar na nossa capacidade de oratória ou retórica, ou de debate, ou de apologia. Não é isso, mas é confiar no Deus vivo, o Deus que nos ordenou pregar a palavra. Ele também vai, através da palavra, transformar corações, mudar a vida das pessoas. Precisamos confiar, portanto, no Deus vivo que está operando através da pregação do evangelho, que transforma através da pregação do evangelho. Meus irmãos, recentemente minha esposa conversando com uma das irmãs que se converteu aqui, na igreja, e ela relatando para minha esposa, depois minha esposa me falou que no primeiro culto daqui na IPBU, primeiro culto, ela veio, ela católica romana, de família católica romana, todos da família eram católicos, incluindo ela. E no primeiro culto ela veio, e no primeiro culto Deus converteu o coração dela. Ela está conosco até hoje, participou da classe do discipulado, fez a sua pública profissão de fé, foi batizada e está com a gente até hoje. Isso é um relato apenas de uma pessoa, mas tantas outras pessoas também não foram convertidas aqui pelo evangelho. E às vezes eu não sei, irmãos, quem Deus converteu, quem Deus transformou, porque eu nem faço apelo, quem foi convertido aqui por Deus, eu nem faço, não dá nem para saber. Mas eu sei, irmãos, que poderosamente Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está mudando, Deus está transformando. O poder não está no apelo, não está na oratória, na retórica, mas o poder está no Deus vivo que opera através da pregação do evangelho. E pode acontecer tudo, se Deus tocar, se Deus transformar, nada vai impedir daquele pecador se dobrar diante de Deus e confessar que Jesus Cristo é Senhor e Salvador da sua vida. É o Deus vivo que opera através da pregação do evangelho. Um alerta ainda, irmãos: existe uma persistência na natureza humana, na superstição. Existe uma persistência da natureza humana na superstição. Por quê? Porque eles pregam o evangelho, mas parece que o povo ali em Listra queria fazer sacrifícios para Zeus e Hermes. Porque veja o que diz o texto, versículo 18: dizendo isto,
ouviu, dizendo isto, foi ainda com dificuldade que impediram as multidões de lhes oferecerem sacrifícios. Depois da pregação, depois do ensino, depois da evangelização, Lucas diz aqui que ainda foi com dificuldade que Paulo e Barnabé impediram que as multidões lhe fizessem sacrifícios. O povo supersticioso, né? Isso é próprio da natureza humana, irmãos. Não aconteceu apenas em Listra, mas acontece em todo lugar. Uma hora ou outra, o nosso coração pecaminoso é inclinado a ir contra a doutrina do Evangelho para confiar em superstições humanas. Em superstições humanas. E isso também, irmãos, dentro do meio evangélico. Quantos não fazem aí a sua fezinha em determinadas ações da igreja, mas não no Deus vivo? Em formas e formas, em coisas e coisas criadas pelos homens, mas não no Deus vivo. Em tempos a igreja tem que ser chamada, exortada, chamada a atenção, instruída, dizendo: nós não precisamos fazer sacrifícios, nós não precisamos caminhar nesses caminhos da superstição humana. Embora, como disse João Calvino, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. A terceira e última verdade é que o Deus vivo, ele é perseguido. Só persegue quem está vivo. Se perseguem a mensagem, é porque essa mensagem está viva. Ninguém vai perseguir o morto, né? O morto está morto, não pode fazer nada, não pode falar nada. No entanto, Deus está vivo. Ele fala, Ele age. E é porque Ele está vivo que Ele também é perseguido. Quando alguns judeus de Icônio e de Antíoco da Pisídia vão também para a cidade de Listra, com o objetivo de influenciar aqueles gregos, aí, irmãos, uma grande multidão se enfurece, começam a perseguir Paulo e Barnabé, começam a perseguir a própria igreja e, consequentemente, o próprio Cristo. Porque veja o que diz o texto, versículo 19: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Eles pensaram que mataram Paulo. Eles foram perseguidos em Antioquia da Pisídia. Saem de lá, vão para Icônio. São perseguidos em Icônio. Saem de Icônio e vão para Listra. Em Listra, o que acontece? Eles pregam o Evangelho. Mas os de Antioquia da Pisídia, que estavam perseguindo, saem e vão para Listra. Os de Icônio, que perseguiram também Paulo e Barnabé, saem de lá e vão para Listra. Ou seja, os inimigos todos se juntam e vão para Listra para tentar instigar o povo, influenciar o povo a matarem, as pessoas matarem ali Paulo e Barnabé. Irmãos, foi um grande apedrejamento. Diz o texto que as multidões apedrejaram Paulo, arrastaram Paulo para fora da cidade, tendo como morto. Era só o corpo de Paulo ali, no entendimento daquela grande multidão. Ou seja, eles perseguiram a Cristo. Você lembra quando Paulo foi convertido em Atos 9? Paulo foi para a cidade de Damasco para perseguir a igreja. Cristo apareceu para Paulo dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Perseguir a igreja é perseguir Cristo. Agora, irmãos, Paulo está sendo perseguido como igreja pelos inimigos. Eles estão perseguindo o próprio Cristo, o próprio Deus vivo, porque aqueles que perseguem a igreja estão também perseguindo a Cristo. Aqueles que falam mal da igreja estão também falando mal de Cristo. Aqueles que caluniam a igreja estão também caluniando a Cristo.
aqueles que ferem a igreja estão também ferindo a Cristo. Cristo está unido com a sua igreja. É por isso, irmãos, que nós precisamos ter muito cuidado e muito zelo com a igreja, porque a igreja está unida com Cristo. Eles estão perseguindo Paulo, mas estão perseguindo a Cristo. Estão apedrejando Paulo, mas estão também apedrejando a Cristo. E isso, irmãos, é uma marca do Deus vivo. Ele está vivo, é por isso que ele é perseguido. Por que nós enfrentamos perseguições hoje? Porque nós estamos vivos. A perseguição é uma marca de quem está vivo. Se a gente tivesse estagnado, parado, sem fazendo mal para ninguém, nós não estaríamos sendo perseguidos. Mas se a gente está operando no poder do Espírito, pregando o Evangelho, avançando como igreja, nós estamos vivos. E uma característica dos vivos em Cristo é a perseguição. A perseguição, portanto, é uma característica não apenas do Deus vivo, mas da igreja que está viva e não morta. Tem certas igrejas, irmãos, que já morreram há muito tempo e não tem nenhuma perseguição, não por causa da ausência de perseguição, mas por causa da vida que não existe mais. Se existe vida, existe também perseguição. Um ponto final aqui, irmãos: há uma notória manifestação da bondade e lealdade da igreja, porque veja o que diz o texto, versículo 20, vamos ler juntos? Rodeando, porém, os discípulos, levantou-se e entrou na cidade. No dia seguinte partiu com Barnabé para Derbe. Os discípulos rodearam Paulo, levantaram Paulo, trataram as feridas de Paulo, e depois, irmãos, ele e Barnabé partiram para Derbe. Nós percebemos aqui a manifestação de bondade e lealdade da igreja. Nós precisamos tratar, irmãos, das feridas dos nossos irmãos, das nossas irmãs, ter cuidado, ter zelo por aqueles que passam por perseguições. Precisamos amar e sermos de fato leais uns com os outros. Nós somos irmãos em Cristo. Meus irmãos, o Deus vivo, ele é perseguido, o Deus vivo apresenta a sua mensagem, por fim, o Deus vivo realiza milagres. Vamos ficar de pé e vamos orar.